Apocalipse, capítulo 13. Depois vi um monstro que subia do mar. Ele tinha 10 chifres e 7 cabeças, uma coroa em cada um dos chifres e nomes, que eram blasfêmias, escritos na cabeça. O monstro que vi parecia um leopardo. Os seus pés eram como os de um urso, e a sua boca era como a de um leão. E ao monstro, o dragão, deu o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças do monstro parecia que tinha recebido um golpe mortal, mas a ferida havia sarado. O mundo inteiro ficou admirado e seguiu o monstro. Todos adoravam o dragão, porque ele tinha dado a sua autoridade ao monstro. Eles adoravam também o monstro, dizendo: quem é tão forte como esse monstro? Quem pode lutar como ele? Foi permitido ao monstro se gabar da sua autoridade e dizer blasfêmias contra Deus. E ele recebeu autoridade para agir durante 42 meses. Ele começou a blasfemar contra Deus, contra o seu nome, contra o lugar onde ele mora e contra todos os que vivem no céu. Foi permitido que ele lutasse contra o povo de Deus e o vencesse. E também recebeu autoridade sobre todas as tribos, nações, línguas e raças. Todos os que vivem na terra o adorarão, menos aqueles que, desde antes da criação do mundo, têm o nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro que foi morto. Portanto, se vocês quiserem ouvir, escutem bem isso. Quem tem de ser preso, será preso. Quem tem de ser morto pela espada, será morto pela espada. Isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência e seja fiel. Então vi outro monstro que subia na terra. Ele tinha 2 chifres parecidos com os de um carneiro, mas falava como um dragão. Usava toda a autoridade do primeiro monstro na sua presença. Forçava a terra e todos os que moram nela a adorarem o primeiro monstro, aquele cuja ferida mortal havia sido curada. Esse segundo monstro fez coisas espantosas. Fez com que caísse fogo do céu sobre a terra na presença de todas as pessoas e enganou todos os povos da terra por meio das coisas que lhe foi permitido fazer na presença do primeiro monstro. O segundo monstro disse a todos os povos do mundo que fizessem uma imagem em honra ao outro monstro, que havia sido ferido pela espada e não havia morrido. O segundo monstro recebeu poder para soprar vida na imagem do primeiro, para que ele pudesse falar e matar todos os que não o adorassem. Ele obrigou todas as pessoas importantes e humildes, ricas e pobres, escravas e livres, a terem um sinal na mão direita ou na testa. Ninguém podia comprar ou vender a não ser que tivesse esse sinal, isso é, o nome do monstro, ou o número do nome dele. Isso exige sabedoria. Quem é inteligente pode descobrir o que o número do monstro quer dizer, pois o número representa o nome de um ser humano, e o seu número é 666. Apocalipse 14. Depois olhei e vi o Cordeiro em pé no Monte Sião. Com ele estavam 144.000 pessoas que tinham o nome dele e o nome do Pai dele escritos na testa delas. Então ouvi uma voz do céu que parecia o barulho de uma grande cachoeira ou o som de um forte trovão. A voz que ouvi era como a música de harpistas tocando as suas harpas. Os 144.000 estavam diante do trono e dos 4 seres vivos e dos líderes e cantavam uma nova canção que somente eles podiam aprender. De toda a humanidade, eles eram os únicos que tinham sido comprados por Deus. Eram os que se conservavam puros porque não haviam tido relações com mulheres,
seguem o Cordeiro aonde ele vai. Entre todos os seres humanos, eles foram comprados e foram os primeiros a serem oferecidos a Deus e ao Cordeiro. Eles nunca mentiram nem cometeram nenhuma falha. Então, vi outro anjo voando muito alto, com uma mensagem eterna do Evangelho para anunciar ao povo da terra, a todas as raças, tribos, línguas e nações. Ele disse com voz forte: temam a Deus e louvem a sua glória, pois já chegou a hora de Deus julgar a humanidade. Adorem aquele que faz o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Um segundo anjo seguiu o primeiro, dizendo: caiu a grande Babilônia. Ela embriagou todos os povos, dando-lhes o seu vinho forte da sua terrível imoralidade. Um terceiro anjo seguiu o segundo, dizendo em voz forte: aqueles que adorarem o monstro e a sua imagem, receberem o sinal da testa ou na mão, beberão o vinho de Deus, o vinho da sua ira, que ele derramou puro na taça do seu furor. Eles foram atormentados no fogo e no enxofre diante dos santos anjos e do Cordeiro. A fumaça do fogo que os atormentava sobe para todo sempre. Ali não há alívio nem de dia nem de noite para os que adoram o monstro e a sua imagem, nem para qualquer um que tenha o sinal do nome dele. Isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência. Esse povo são aqueles que obedeceram os mandamentos de Deus e são fiéis a Jesus. Então, ouvi uma voz do céu que disse: escreva isso. Felizes as pessoas que desde agora morrem no serviço do Senhor. Sim, isso é verdade. Responde o Espírito de Deus. Elas descansarão do seu duro trabalho, porque levarão consigo o resultado dos seus serviços. Então olhei e vi uma nuvem branca, na qual estava sentado alguém que parecia um ser humano, com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Outro anjo saiu do templo e gritou bem forte para aquele que estava sentado na nuvem: use a sua foice e faça a colheita, porque já chegou a hora de colher. A terra está pronta para a colheita. Depois, o que estava sentado na nuvem passou a foice para a terra e fez a colheita. Aí outro anjo saiu do templo, que está no céu, e ele também tinha uma foice afiada. Depois, outro anjo, que era o encarregado do fogo, saiu de perto do altar com voz forte. Ele gritou para o anjo que tinha a foice afiada: use a foice e corte os cachos de uva da videira da terra, pois as uvas estão maduras. Então o anjo passou a foice sobre a terra, cortou os cachos de uva da videira e os jogou no tanque da violenta ira de Deus, onde as uvas são pisadas. As uvas foram pisadas no tanque que havia fora da cidade, e o rio de sangue que saiu desse tanque tinha 300 quilômetros de comprimento por 1,5 metro de fundura. Eu sou a pastora Betânia Friaça, da Lagoinha, Lisboa. Oremos. Senhor meu Deus, Tu és o mesmo ontem, hoje, será eternamente, assim diz a Tua palavra. Vem transformar a nossa vida à medida que formos ouvindo a Tua voz através das Escrituras Sagradas. Obrigada, Senhor, porque nós podemos ouvir a Bíblia através da voz da irmã Laila aqui no YouTube. Muito obrigada. Que a Tua palavra possa penetrar em cada coração de cada ouvinte neste momento e possa fazer morada em cada coração, transformando as vidas. No nome de Jesus. Amém.